Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. São Paulo, infelizmente, não entra em campo neste meio de semana, né? Já que temos competições internacionais, as semifinais da Libertadores, as semifinais também da Sul-Americana. Tricolor só entra em campo no próximo sábado, no estádio do Morumbi, contra a equipe do Bahia, tentando aí, né, reverter a situação ruim que está, 3 derrotas consecutivas, e é um confronto direto, um dos confrontos mais importantes da temporada, já que vale essa briga, né, pela Libertadores do ano que vem. Vamos para algumas atualizações, galera. O São Paulo fechou a contratação de uma joia do futebol brasileiro, o meia atacante Dudu, de apenas 16 anos de idade. Ele pertencia ao Náutico e ele estreou no profissional justamente contra o São Paulo, né? O Náutico enfrentou o Tricolor na Copa do Brasil desta temporada e o jogador esteve na partida que o São Paulo venceu por 2-1 no estádio do Morumbi, e foi justamente a sua estreia na equipe profissional do Náutico. O São Paulo pagou cerca de R$800 mil por 50% dos direitos econômicos do atleta, né? Dudu agora é do São Paulo. A negociação já vinha acontecendo, né? Mas foi acertada hoje. São Paulo vai pagar 4 parcelas aí de R$200 mil e agora tem uma grande joia, né? O Dudu, novo reforço do São Paulo. Quando começou a surgir essa notícia, muita gente perguntou: São Paulo fechou com o Dudu? Dudu é aquele Dudu que era do Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Não, galera, o São Paulo até chegou a sondar a situação do Dudu quando ele estava de saída do Palmeiras, depois naquele imbróglio, vamos dizer assim, no Cruzeiro. Parece que o jogador também não fica para a próxima temporada no Atlético, mas eu acho que o custo-benefício não vale o Dudu, né? Um jogador que recebe um salário muito alto, que já não está no auge, problemas físicos, idade avançada, então eu sinceramente não acho que valeria esse investimento. Eu acho que o Atlético, inclusive, está pagando por muitos investimentos desse tipo, né, rapaziada? Então, não é o Dudu. São Paulo já teve interesse no Dudu algumas janelas atrás, conversas, inclusive, mas é outro Dudu, é uma joia, né, que estava na equipe do Náutico, que subiu para a Série B. Eu sempre gosto, né, quando as equipes aí do Norte, do Nordeste sobem, né, vão subindo, vão caminhando aí rumo à elite, e parabéns ao Náutico, né, que está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro e fez esse negócio aí com a equipe do São Paulo. Lembrando que não é o Dudu do Atlético, como eu falei para vocês, é o Dudu que era joia do Timbu. Fechou, rapaziada? Mas falando ainda sobre o Atlético Mineiro, eu quero trocar uma ideia, né, sobre um assunto que está repercutindo demais aí, que é sobre a provável saída do Hulk, né? O Hulk, que é um dos ídolos máximos da história do Galo, né? Nas últimas temporadas foi se não o principal, um dos principais jogadores do futebol brasileiro, né? Chegando inclusive à convocação da seleção brasileira, mas está com 39 anos de idade. O Atlético passando por um momento conturbado e o Hulk tendo o maior salário da equipe, né? O Sampaoli, técnico conhecido por reformulações e reformulações, contratações e contratações, teria dito, né, que o Hulk não faz parte do planejamento para o ano que vem. Já o Hulk, do outro lado, diz que tem contrato até 2026 e quer cumprir. Se o Atlético não quiser que esse contrato seja, né, de fato cumprido até o final, chega, senta, negocia, que o jogador fica livre no mercado. Hoje mesmo o Atlético postou uma nota oficial dizendo que não teve nenhum tipo de conversa, mas isso aí já era esperado, né? O Atlético vai jogar uma semifinal de Sul-Americana, tá lutando contra o rebaixamento. Essas notícias aí podem completamente conturbar ali o ambiente interno, né? E complicar ainda mais a situação. Se eu não estiver enganado, o Atlético tá 2 pontos da zona de rebaixamento, tá na semifinal, então o foco precisa ser nessas partidas, né? Mas o Hulk ficando livre no mercado, você acha que o São Paulo poderia fazer um esforço aí, ou seria uma contratação muito cara, né? Apesar do jogador ter quase 40 anos de idade, recebe hoje o maior salário do Atlético Mineiro. Não sei se ele vai achar um salário desse em outro clube, né? Pode ser que o jogador ainda bem fisicamente vá jogar na Arábia, nos Estados Unidos, volte por Porto e tudo mais, mas se ele continuar aqui no futebol brasileiro, eu acho que pelos vencimentos que ele tem hoje, acho um pouquinho difícil. Mas e aí, você, se fosse o tricolor paulista, faria este investimento, né? Lembrando que o Hulk já passou pelo São Paulo, né, rapaziada? Acabou, obviamente, não dando certo, né? Mas o Hulk já passou pelo tricolor paulista, na base ali e tudo mais. Quem sabe, né, um retorno. Eu, sinceramente, acho que faria esse investimento. Apesar da alta idade do Hulk, um contrato ali, quem sabe, de 1 ou 2 anos, eu acho, sinceramente, que vale. Não sei a questão do salário, né? Beirando aí os 2 milhões.
mas é um jogador que sempre está bem fisicamente, pouco se machuca e é um jogador decisivo, né, rapaziada? O Hulk é um jogador assim forte, um jogador que sempre aparece nos momentos importantes, sempre aparece no momento que a equipe precisa. Falta esse jogador no São Paulo. Se for para pagar 2 milhões aí no Oscar, eu sinceramente prefiro pagar 2 milhões no Hulk, que é um jogador que vai trazer um retorno muito maior. Mas vamos aguardar aí, né, galera? Hoje seria apenas uma probabilidade, né? O Hulk podendo estar de saída do Atlético para o ano de 2026, ficando livre no mercado. Aí a pergunta fica a vocês, se vocês acham que o São Paulo deveria ou não fazer este investimento, tá bom? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Rapaziada, o São Paulo tá aí, né, neste momento muito conturbado no Campeonato Brasileiro. Ontem o Vasco venceu o Fluminense e ultrapassou a gente na tabela. O São Paulo ainda poderia ter sido ultrapassado pela equipe do Bragantino, né, mas acabou sendo derrotado pro Juventude, e o São Paulo vive um momento completamente delicado. Sinceramente, não vejo o São Paulo lutando contra o rebaixamento, porque tem equipes inferiores que estão abaixo da gente. Mas a Libertadores vai ficando distante. Esse jogo contra o Bahia o estopim é o jogo, não tem como, vai ser o jogo que vai decidir o nosso ano de 2025 e 2026, porque se a gente perde, ou até se a gente empata, a luta, né, a briga pela Libertadores fica distante e o São Paulo pode ficar de fora da competição para a próxima temporada. Aí tem que jogar Sul-Americana, rapaziada, não menosprezando, mas a gente quer sempre jogar, obviamente, a Libertadores. Se a gente ganha, aí sim, aí a gente encosta, a gente briga, a gente pode ficar parelho ali ao próprio Bahia, ao Botafogo, as equipes que nos ultrapassaram, né, o Fluminense, o Vasco. São Paulo tem que ficar esperto aí, São Paulo tem que ficar atento, porque a situação é realmente muito delicada. O time não vem apresentando bom futebol, não vem jogando bem. O Bahia no último jogo amassou o Grêmio, foi 4-0 no estádio dos caras. O jogo será com o nosso mando, mas o São Paulo precisa urgentemente, o quanto antes, acordar para a vida. O Júlio Casares, inclusive, aumentou o bicho em caso de classificação, né? Teria um bicho ali, São Paulo classificando para a Libertadores é tanto. Vamos aumentar o bicho para motivar os jogadores, senão 2026 e 2025, obviamente, serão um ano aí de catástrofe, um ano realmente muito complicado. Alguns torcedores estão falando aí, né, que os jogadores estão fazendo corpo mole, estão aí com alguns direitos de imagens atrasados, alguns jogadores estão com 3 meses de direitos atrasados. O salário em si, ali, né, na folha salarial está tudo certinho, né? Mas alguns jogadores têm essa questão aí do direito de imagem e alguns jogadores estão com os direitos atrasados, tá bom, galera? Então, o São Paulo segue aí na luta, né, na briga para tentar regularizar tudo isso, mas muita gente sempre fala que o jogador está com o salário atrasado. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso. Tem casos e casos, né? Se a gente for exemplificar, por exemplo, o Avaí. O Avaí estava com um salário, acho que de 3, 4 meses atrasado, ninguém estava recebendo e os jogadores passaram por uma sequência absurda de derrotas e acabaram caindo, né? Pode ser que o Avaí nem suba para a elite do futebol brasileiro. Mas teve, por exemplo, a Ponte Preta, né? Os jogadores também estavam com salários atrasados e a Ponte Preta já garantiu o acesso para a Série B e está aí na final podendo ser campeão. Se não me engano, vai decidir em casa, né? Então, tem clubes, né, que o clube tá ali sem pagar os jogadores e os caras vão mal, começam a perder, e tem clubes que os jogadores se motivam, mostram para a torcida que a questão não é essa e tudo mais. Então, eu sinceramente não acredito que os jogadores do São Paulo estejam fazendo corpo mole por conta dessa questão salarial, tá bom, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham, mas de fato é realmente lamentável, né, que o São Paulo comece a passar por tudo isso, né? O São Paulo que vem, né, num momento que não contrata, que não faz absolutamente nada, que vende as joias de sua base e ainda assim consegue atrasar salário, realmente a situação do nosso tricolor fica muito complicada, né? Tomara que isso se ajeite o quanto antes e tomara, né, que a gente vença o Bahia e consiga aí, né, se aproximar ainda mais e nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro a gente consiga a vaga para a próxima Libertadores, seja da maneira que for, seja direta, seja pré-Libertadores, seja porque alguém ganhou a Copa do Brasil e trouxe mais uma vaga, seja porque alguém venceu a Libertadores e trouxe mais uma vaga. Então, rapaziada, é isso, vamos ter que torcer talvez até por outras equipes para que o São Paulo vá disputar a Libertadores em 2026. Fechado? O vídeo vai
vai se encerrando. Não esqueça de dar uma moral para o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Se você nos acompanha diariamente e está assistindo esse vídeo até o final, deixa o like, os comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou aqui. Fechado? Volto amanhã com muito mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!